Com a classe hidrozoa já abordada, vamos verificar as próximas duas classes do Filoquinidária, começando com o Sifozoa. Os sifozoários, ou águas-vivas verdadeiras, são geralmente caracterizados pelo seu estágio dominante de medusa. Embora existam apenas cerca de 200 espécies reconhecidas de sifozoários, muito menos do que as cerca de 3.700 espécies de hidra, eles são talvez alguns dos quinidários mais amplamente reconhecidos, perdendo apenas para os corais. Embora a maioria dos cifosórios seja pequena, com cerca de 2 a 40 centímetros de diâmetro, algumas espécies, como as do gênero Cyania, por exemplo, água-viva juba de leão, podem atingir um diâmetro de sino de mais de 2 metros, com tentáculos de mais de 70 metros de comprimento. Assim como a juba de leão, a maioria dos cifozoários é encontrada flutuando em mar aberto, mas algumas, como as raramente vistas águas-vivas de Pstaria, foram encontradas vivendo em profundidade de mais de 1.750 metros, e outras, como a bioluminescente atola, encontrada em todo o globo, habitam a chamada zona de meia-noite, em profundidades que variam de 1.000 a 4.000 metros. A geleia característica dos cifozoários é, na verdade, a camada de mesogleia que fica imprensada entre a epiderme e a gastroderme. Embora o sino de muitos cifozoários possa parecer firme ao toque, isso se deve inteiramente à pressão do seu esqueleto hidrostático. A geleia ou mesogleia é, na verdade, cerca de 95% de água, e ao contrário dos hidrozoários, essa camada nos cifozoários também contém células ameboides e fibras. Superficialmente, as medusas dos hidrozoários assemelham-se à dos sifozoários, mas as verdadeiras medusas são frequentemente maiores, com muito mais tentáculos e braços orais equipados com nematocistos urticantes. As verdadeiras águas-vivas também têm 4 bolsas gástricas, que se estendem para fora do estômago por meio de filamentos gástricos, revestidos com nematocistos urticantes adicionais. As verdadeiras águas-vivas também têm um sistema complexo de canais radiais, que se ramificam das bolsas para os canais anulares. Algumas águas-vivas, como as aurélias ou medusas da Lua, visitantes comuns das costas leste e oeste dos Estados Unidos e de praia ao redor do mundo, têm o sino raso em forma de píris, com tentáculos relativamente curtos que revestem a crista da margem do sino. Elas se alimentam de pequenos animais planctônicos, como larvas de crustáceos e rotíferos, que capturam no muco de seus sinos e armazenam em seus bolsos alimentares, antes de passá-los para a cavidade gastrovascular. Outras, como a cada vez mais comum, a água-viva fantasma, tem longos tentáculos cobertos de endematocistos que auxiliam na captura de pequenos vertebrados e até mesmo outras águas-vivas. Outras ainda, como a Cassiope, ou água-viva de cabeça para baixo, não possuem tentáculos, têm braços orais altamente modificados e não têm boca. Em vez disso, elas possuem poros minúsculos em seus braços orais que servem como múltiplas bocas para capturar organismos planctônicos aderidos em seu muco. Muitas dessas águas-vivas também abrigam pequenos dinoflagelados simbióticos, conhecidos como zoochantelas, dentro de seus tecidos e passam suas vidas de cabeça para baixo, com seus braços orais estendidos em áreas ensolaradas para permitir que seus simbiontes realizem a fotossíntese. As verdadeiras águas-vivas são dioicos, o que significa que os sexos masculino e feminino são separados. Ambos têm gônadas localizadas dentro de suas bolsas gástricas. Os machos liberam espermatozoides em eventos de desova e fertilizam os ovos internamente no corpo das fêmeas. Em algumas espécies, esses ovos fertilizados, ou zigotos, são incubados nas dobras dos braços orais. O zigoto então se desenvolve uma pequena larva ciliada chamada plânula. Uma vez que uma plânula jovem se estabelece no substrato, ela se desenvolverá em um cefistoma, que se alimenta e se desenvolve posteriormente em um estróbilo, e finalmente, através do processo de estrobilização, uma forma de reprodução assexuada exclusiva dos quinidários e algumas espécies de vermes parasitas, éfiras jovens são produzidas e nadam para longe. As jovens éfiras, então, se desenvolvem em medusas e amadurecem sexualmente. Um único estróbilo pode produzir assexuadamente muitas éfiras durante toda a sua vida, e uma única medusa pode se reproduzir sexualmente várias vezes. As medusas também apresentam alta tolerância à acidificação dos oceanos e ao aquecimento global. Então, curiosamente, algumas espécies de medusas se beneficiaram muito das mudanças climáticas induzidas pelo homem e do esgotamento de espécies de peixes causada em todo o mundo pela ação humana. Algumas espécies, como a água-viva azul e a água-viva da lua, tornaram-se tão comuns que podem obstruir os sistemas de refrigeração de usinas nucleares, destruir pescarias inteiras, afundar barcos de pesca
interromper operações militares e até mesmo desativar porta-aviões. Além disso, como a maioria das águas-vivas não é comida por humanos, elas são essencialmente protegidas devido à sua não comestibilidade, enquanto espécies mais saborosas de peixe e crustáceos são extintos. No entanto, algumas espécies, como as medusas-chamas e as medusas-bolas de canhão, são capturadas por embarcações de pesca comercial para consumo. Isso é quase tudo sobre as águas-vivas verdadeiras. Mas antes de terminarmos, vamos abordar brevemente as águas-vivas pedunculadas, que pertencem à classe Staurozoa. Esses animais são únicos porque compartilham muitas características com os cifozoários, mas não possuem um ciclo de vida alternado de pólipo e medusa. Em vez disso, são medusas anexadas, que se assemelham a hidras individuais ou cefístomas. Embora não possuam medusas assexuadamente, em vez disso, um zigoto individual se desenvolve uma plândula, que produz um único adulto séssil. Esses adultos se fixam por meio de um caule tubular em algas e outros objetos no fundo do mar, de onde seus tentáculos se projetam para cima. A maioria é pequena e tem aparência de flor, com 8 ou mais braços dispostos em pares. Os braços são cobertos por tentáculos ocos com pontas de nematocistos, utilizados para capturar presas. Ao contrário da maioria dos cifozoários, que preferem o oceano aberto e águas mais quentes, as águas-vivas pedunculadas são mais comuns em águas frias e rasas. Alguns, como o Haliclistus antárticos, foram encontrados até mesmo na costa da Antártida. Outros, como Haliclistus sanjuanensis, são encontrados no Oceano Pacífico, na costa oeste da América do Norte e apresentam uma ampla gama de cores. É isso, encerra as águas-vivas verdadeiras da classe Scyphozoa, bem como as águas-vivas da classe Staurozoa. Vamos seguir em frente e cobrir o venenoso Cubozoa em sequência.